Como vocês ouviram, o Instituto Cultural Santo Antônio é uma organização de leigos que se reúnem, uma associação livre de leigos. A igreja nos permite isso, esta é a tarefa própria dos leigos. O direito canônico nos permite essas associações livres de leigos, com esse objetivo de fomentar a vida intelectual e também a vida espiritual e a vida religiosa. E a esse propósito, eu começo citando o Papa Paulo VI, na encíclica Populorum Progressio, que diz que a humanidade precisa hoje, mais do que nunca, de sábios de meditação profunda. Então, esses sábios de meditação profunda, segundo o Papa, são aqueles que vão assumir os valores superiores do amor, da amizade, porque quando leigos se reúnem para concretizar objetivos comuns, que no caso é fomentar a vida espiritual e a vida intelectual, isso naturalmente nasce de um sentimento de amor e de amizade. Então esses leigos cultivam esses valores superiores do amor, da amizade e também da oração e da contemplação da verdade. E nas palavras do Papa, abre aspas, se é verdade que o mundo sofre por falta de convicções, nós convocamos os pensadores e os sábios, católicos, cristãos, os que honram a Deus, os que estão sedentos de absoluto, de justiça e de verdade. Seguindo o exemplo de Cristo, ousamos pedir-vos instantemente, buscai e encontrareis. Abri os caminhos que levam, pelo auxílio mútuo, a um aprofundamento do saber. Então aqui está uma convocação seríssima do Papa para que nós busquemos aqueles que são sedentos de verdade, nas palavras dele, para que nós busquemos então um aprofundamento do saber, por meio do estudo e da vida de oração. E tudo que o Instituto Cultural Santo Antônio há de fazer nesse mistério, atendendo a essa convocação do Papa, será feito naturalmente em estrita obediência à Santa Igreja Católica, ao Santo Padre, ao magistério da Igreja e também aos nossos pastores, como não poderia deixar de ser diferente, já que somos católicos. E se nós negligenciarmos esse apelo do Papa, a nossa civilização afundará, sossobrará. Não restará nada dela. De fato, a civilização ocidental está ruindo diante dos nossos olhos. Estamos diante de uma crise civilizacional sem precedentes. Essa loucura pós-moderna que nós estamos testemunhando, ela fica muito bem retratada nas palavras de Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Na obra Humano, Demasiado Humano, ele diz textualmente, não há verdades. Essa frase, para mim, resume todo o pensamento moderno e pós-moderno. Não há verdades. A pergunta que segue é a seguinte, isto é verdade? Isso que ele está afirmando é verdade? Ou seja, é verdade que não há verdades? Então vejam que aqui nós temos Paulo VI contra Nietzsche. O Papa Paulo VI está convocando sábios de meditação profunda que têm sede do absoluto, sede de encontrar a verdade, porque a verdade existe, ela é real. E de outro lado nós temos um filósofo pós-moderno que diz, não há verdades. Então nós hoje nos encontramos diante dessa encruzilhada. Aquilo que o mundo moderno nos oferece, a ditadura do relativismo, nas palavras do Papa Bento XVI, é isso que o mundo tem a nos oferecer hoje. E a outra alternativa é atender ao apelo do Papa Paulo VI, para que sejamos sábios de meditação profunda, sedentes, aqueles que têm sede, que estão sedentos do absoluto, sedentos da verdade.
Então, se nós pegarmos cada uma dessas filosofias modernas, dessas ideologias que graçam, que vicejam hoje na nossa sociedade, nós vamos ver que elas não resistem à prova dos seus próprios critérios. Eu acabei de dar aqui um exemplo. Não há verdades. Como pode isto ser verdade, sendo que não há verdades, né? Então, é aquilo que o professor Olavo de Carvalho chama de paralaxe cognitiva, né? E como este, há muitos e muitos outros exemplos na filosofia moderna e pós-moderna. Aqui podemos citar Descartes, Kant, David Hume e tantos outros que caem nesses mesmos erros, que consistem simplesmente num descompasso entre aquilo que eles estão teorizando e a própria biografia deles, aquilo que eles estão vivendo, aquilo que eles estão praticando. Então, essas loucuras hoje disseminadas pelo mundo, e eu cito aqui algumas delas, por exemplo, quando se afirma que o embrião humano, ou o feto, não são humanos, ou seja, não é um ser humano que está ali, é só um amontoado de células, um amontoado de matéria. Por exemplo, outra que vai dizer o seguinte: não há sexos biologicamente determinados. O que há são infinitos gêneros, um cardápio de infinitos gêneros, e você constrói o seu, você inventa o seu. Então, com isso, eles negam a própria anatomia humana. Eles estão negando uma verdade que está diante dos olhos deles próprios. Qual a consequência disso? A consequência é que toda e qualquer forma de atividade sexual se torna igualmente válida. Nós estamos aqui no reino do relativismo, né? O alerta do Papa Bento XVI para a ditadura do relativismo. Está acontecendo e fica cada vez pior. Hoje as pessoas, elas são tratadas como se fossem coisas. Quando alguém se sente livre para descartar um ser humano em gestação, isso é tornar um ser humano um objeto. É só um amontoado de células. As pessoas são tratadas como coisas e as coisas são tratadas como pessoas. E nós temos aqui a idolatria do dinheiro, a idolatria das coisas, dos bens materiais, da riqueza, etc. e tal. E aqui entra também a questão da educação, né? Hoje a educação é vista apenas como voltada para o mercado de trabalho. Educação é uma coisa pragmática, voltada para o mercado de trabalho. Você estuda, você se educa, para quê? Para ter uma profissão e aprender a ganhar dinheiro. É para isso que serve. Quando se nós formos ver o apelo do Papa Paulo VI, ele está dizendo outra coisa. Estudo não é para isso. Estudo é para contemplar a verdade e viver de acordo com ela. É para isso que serve o estudo, a educação. É claro que você vai se educar também para ter uma profissão, ser um pai ou mãe de família, mas isso é secundário. O objetivo principal é contemplar a verdade. Verdade que, ao contrário do que Nietzsche afirmava, existe, é real. E é por ela que nós estamos aqui hoje. Então, outro dia, o professor Carlos Nogueira postou no Facebook, né, que os dois deuses da modernidade são Moloque e Mamon. Moloque é o deus pagão dos sacrifícios humanos, né, do aborto. Não nos esqueçamos de que todo aborto é uma forma de sacrifício humano, e onde quer que haja satanismo, há também sacrifícios humanos. Onde o satanismo cresceu, ali havia sacrifícios humanos. Então, aquele que mais se regozija com o aborto é o próprio demônio.
Então Moloque é essa divindade, tá, do aborto, das perversões sexuais. E Mamon é a outra divindade pagã do mundo moderno, é o deus do dinheiro, das riquezas, a idolatria das coisas. Então o mundo voltou a esse paganismo, né? É um paganismo prático, talvez não teórico, mas é um paganismo, e digo mais, até um satanismo prático, porque vivem de acordo com as obras, tá, do diabo. E se nós traçarmos de volta o percurso de todas essas ideologias que hoje nos afligem, nós vamos ver que essas ideias, e eu digo mais, ideias não, erros, esses erros se originam, têm um certo DNA, têm uma certa ancestralidade, e nós podemos traçar essa ancestralidade. Por exemplo, Isaac Newton, lá no prefácio da obra Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, a obra na qual ele elabora a sua mecânica, ele desdenha da ciência antiga. E ele diz: até o presente a humanidade acreditou na teoria das formas substanciais. E com isso ele rejeita a física e a metafísica aristotélico-tomistas. Ele reputa isso como uma espécie de infantilidade. E agora sim, ele encontrava as luzes da razão, da verdadeira ciência. Então ele nega a forma. O que é a forma, de acordo com Aristóteles e São Tomás de Aquino? A forma é aquilo que nos constitui tal qual somos. É aquilo que nos torna humanos, a nós e a todos os outros entes da realidade. O que nos constitui, tal qual somos, é a forma. E é isso que Newton nega. E ele nega para ficar apenas com a matéria, apenas com a quantidade, com o reino da quantidade, a matéria quantificável. Ou seja, uma matéria sem forma, uma matéria disforme. E aqui nós vemos uma semelhança com o argumento dos abortistas, né? Se ele nega a forma, e nós, cristãos, chamamos a nossa forma de alma, a forma do corpo é aquilo que nós chamamos de alma, então se ele nega a forma, e portanto se ele nega a alma, para você afirmar a partir daí que o feto é só um aglomerado de células, é um passo. Percebam a semelhança. Tá? Se nós voltarmos mais um pouco, nós vamos ver que chegaremos a uma doutrina chamada nominalismo. Nominalismo, lá no final da Idade Média. E essa doutrina vai afirmar que não há conceitos universais abstratos, não há conceitos universais abstratos, só há nomes. Daí o nome da doutrina, nominalismo. Só há nomes, não há conceitos universais abstratos, ou seja, nós não conhecemos, nós não abstraímos conceitos universais a partir das coisas, a partir da realidade. Ou seja, não existe homem, não existe aquilo que nós chamamos de humanidade, aquilo que nos faz humanos, que é compartilhado por todos nós, por cada um de nós. Isso não existe, de acordo com o nominalismo. Porque homem, humanidade, é apenas um nome, um símbolo, uma palavra ou uma figura de linguagem. Não é algo de real. Não é algo que está presente na realidade e que nos constitui como seres humanos. Então, com isso, ele nega a nossa própria essência. Ele nega aquilo que somos. E ali também, pelo final da Idade Média, nós encontraremos uma outra doutrina chamada voluntarismo, que vai dizer que nada é essencialmente bom ou mal. Ela é muito parecida com o nominalismo.
Então vai dizer, amor não é amor, bondade não é bondade, maldade não é maldade, virtude não é virtude, vício não é vício. Então, o que são essas coisas? Tudo isso são apenas rótulos, nomes. Nomes que nós damos só porque Deus assim decretou por meio de sua vontade arbitrária. Então, se Deus, em vez de nos mandar amar ao próximo, tivesse nos mandado odiar o próximo, isto seria bom, ganharia o nome de bom, de virtude. Odiar o próximo seria virtude, seria bom, de acordo com o voluntarismo. Por quê? Porque Deus, na vontade arbitrária dele, ele decreta que aquilo é bom e que aquele outro é mau. E então aquilo passa a ser bom, aquilo passa a ser mau. Ou seja, as coisas que ele criou, as leis morais que ele instituiu na criação, não tem a ver com a natureza dele, tem a ver com uma vontade arbitrária, que é libérrima, e que pode decretar o que quiser. Então, odiar o próximo, se Deus assim tivesse decretado, seria uma virtude, seria algo bom, porque bom é só um nome. Porque nada é essencialmente bom ou mal, de acordo com o voluntarismo. Só que isto é impossível. E por que é impossível? Porque Deus é amor. As Escrituras dizem, Deus é amor. E a criação deflui da natureza divina. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Todas as coisas foram feitas através do Verbo eterno, através do Filho, a inteligência divina. Ou seja, a criação deflui da natureza divina. É uma consequência dela. E se Deus é essencialmente amor, tanto que esse amor se personifica na terceira pessoa da Trindade, no Espírito Santo. Se Deus é amor, como ele poderia criar seres para se odiarem? Como ele poderia decretar que esses seres se odiassem? Se ele é essencialmente amor, se a sua natureza é amor. Então é claro que o voluntarismo está errado, é um erro. Mas isso produziu consequências nefastas ao longo da história. Isso acabou com o direito, com a filosofia do direito, com a ética. Isso, no final das contas, deu ao homem esse mesmo poder arbitrário de decretar com a sua vontade o que é bom e o que é mal. Deixar de ser amor. Por isso ele jamais poderia baixar um mandamento dizendo que nós nos odiássemos uns aos outros. Porque isso é da natureza dele, e a natureza dele não pode ser mudada, ele não pode deixar de ser Deus, não pode deixar de ser o eu sou, aquilo que ele é. Então, meus caros, aborto, ideologia de gênero, Newton e a ciência moderna, o professor Rafael de Paula vai falar disso com muito mais propriedade. O nominalismo, o voluntarismo, e tantas outras ideologias, eu deixei de citar várias aqui. Toda a perversão da teoria do conhecimento que a filosofia moderna perpetrou, tudo isso se reduz a um erro fundamental. Tudo isso pode ser reduzido a um erro fundamental. E que erro é esse? Negar a essência, negar a natureza das coisas. Este é o erro fundamental. Negar que as coisas são o que são, que elas são aquilo que elas são, na realidade. Este é o erro fundamental. Então, é preciso restabelecer verdades elementares e afirmar: algo é. É de certo modo.
uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é assim que se diz? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E uma não se confunde com a outra. Eu vim aqui hoje dizer o óbvio, porque isto é óbvio. Mas, infelizmente, nos tempos em que vivemos, é necessário repetir o óbvio. As coisas são o que são. Um feto é um ser humano. Um homem é um homem. Uma mulher é uma mulher. E assim por diante. As coisas são o que são. E guardam as suas diferenças entre si. Aristóteles, na Metafísica, a Metafísica é este livro genial que o filósofo grego Aristóteles escreveu. E neste livro genial, ele diz que a metafísica é a ciência do ser das coisas. E ele afirma aqui na metafísica, o ser se diz de muitas maneiras. O ser se diz de muitos modos. Ou seja, as coisas são, e elas são em seus diversos modos de ser. E Aristóteles também afirma aqui na metafísica que é uma ciência divina. A ciência primeira, a metafísica, a ciência do ser enquanto ser, é uma ciência divina. Quem está falando isso é um filósofo pagão. Uma ciência divina. E Tomás de Aquino vai demonstrar isso com toda força. E então o doutor Angélico pega esta teologia aristotélica, principalmente aqui do livro Lambda, o livro 12º da Metafísica, e vai elevar essa teologia aristotélica à perfeição nesta obra, o ente e a essência, conhecida como De Ente. Então, aqui está a sua via mais eminente para Deus, neste opúsculo de juventude de São Tomás de Aquino. Tomás, então, afirma, com os pés ancorados na verdade, algo é. As coisas são. Algo é. E mais, algo é absolutamente. Algo é de modo absoluto. Existe um ente, de todos os entes que existem, existe um que é em grau eminente, em grau perfeitíssimo, em grau absoluto. Então, meus caros, aqui nós temos duas forças antagônicas. Nós temos a ordem divina, essa hierarquia ontológica que Deus estabelece na criação e que São Tomás de Aquino perscruta aqui no De Ente e na Suma Teológica e em todas as suas obras. Essa ordem divina, essa hierarquia ontológica, Deus dispôs de cada coisa de acordo com a sua natureza. Cada coisa é formalmente constituída com uma natureza específica. Cada coisa é de algum modo. Cada coisa tem a sua natureza. Eu costumo dizer que Deus não é igualitarista. O nosso mundo moderno é um mundo igualitarista, quer impor igualdade em tudo, né? Não há diferença entre homem e mulher, todos são iguais. Não há diferença entre as formas de atividade sexual, todas têm o mesmo status. Então, tudo tem que ser igualado. O homem é igual ao animal. O pessoal dos direitos dos animais, né? Querem tratar animais como se fossem seres humanos. Tudo tem que ser igualado. Princípio da igualdade, 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 é só nisso que se fala.
Só que se nós olharmos e contemplarmos a criação, nós vemos que Deus adotou o princípio da desigualdade. Tudo é desigual, cada coisa tem a sua natureza específica. Não há nada rigorosamente igual a nada na criação. Então, de um lado, nós temos essa ordem maravilhosa, essa hierarquia ontológica que Deus estabelece na criação, tá? Cada coisa com a sua natureza específica, e de outro lado, qual é a outra força antagônica a isso? É a desordem revolucionária, a desordem demoníaca, que é a ideologia que dá as cartas no mundo de hoje. Então, eu vou lhes dar hoje um esboço da prova do de ente. Tá? São Tomás de Aquino, quando ele pega a filosofia aristotélica e eleva à perfeição, tá? Com o aporte das virtudes teologais que ele possuía, ele tem um ponto alto. Tá? Ele dá um passo além de Aristóteles, passos esses que só gênios podem dar. Aristóteles, que era um gênio, deu um passo fantástico aqui. São Tomás de Aquino, outro gênio, mas esse gênio agora, com a graça das virtudes teologais, dá um passo além de Aristóteles. Então eu vou lhes oferecer um esboço, não é um esboço completo, não é uma demonstração completa, porque o tempo não nos permite, do que São Tomás de Aquino fala, qual foi a grande descoberta de São Tomás de Aquino e aquilo que fundamenta toda a sua filosofia e sua teologia. Tá? Eu creio que todos aqui já ouviram falar das famosas 5 vias de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ali na Suma Teológica, na prima pars, na primeira parte, a questão 2ª, artigo 3º, ele ali elabora as famosas 5 vias pelas quais ele prova, demonstra a existência de Deus. Se os senhores abrirem qualquer manual de filosofia, na parte de filosofia medieval, lá estarão as 5 vias de São Tomás de Aquino, porque é a parte mais difundida e mais famosa da sua obra. Só que essas 5 vias obscurecem, por assim dizer, a mãe delas, a mãe dessas 5 vias que está aqui neste opúsculo, o ente e a essência. Então, digamos que essas 5 vias que estão na Suma Teológica são como que filhotes desta prova, desta via mais eminente que está aqui no de ente. E podemos então estabelecer 4 passos. Né? O primeiro é o seguinte: se nós observarmos essas coisas que são, eu já afirmei que as coisas são, que elas têm uma natureza específica, que Deus as constituiu assim, com esta forma específica, cada ente da criação. E se nós as observarmos, essas coisas que existem na realidade, nós veremos que algumas de suas características são efeitos da sua natureza intrínseca. Por exemplo, eu estou aqui falando para vocês agora, isto é um efeito da minha natureza intrínseca. Eu estou causando esta fala. Isto vem de mim, porque eu tenho um aparelho fonador, eu tenho uma estrutura anatômica e eu tenho inteligência que me permite falar. Isto advém da minha natureza intrínseca. Mas nós também observamos nos entes outras características que provêm de algum princípio extrínseco, ou seja, não emanam de sua natureza intrínseca, mas provêm de algum princípio extrínseco, exterior a elas. Este é o primeiro passo. Então, o segundo passo. E aqui eu introduzo o conceito de esse. Tá? Esse. Esse, que origina essência, é o verbo ser no infinitivo em latim. Né? Então as pessoas não criaram aí a palavra
derivaram, né, do verbo sofrer, derivaram a palavra sofrência, né? Sofrer, sofrência. Então, ser, essência. É isso. Né? Então, nós temos essa realidade do esse, do ser, ou se vocês preferirem, do existir. Nós existimos, nós estamos presentes na realidade. Se Deus não quisesse e os meus pais não tivessem tido relação naquele dia, eu não estaria aqui. Eu não seria trazido como mera possibilidade da onipotência divina, eu não seria trazido para o ser, para a existência. Mas assim Deus quis. E eu existo, eu sou. Porque eu tenho esse, eu tenho ser. Então o esse é o existir. Então o existir da coisa, o esse da coisa, ele simplesmente não pode ser causado pela sua natureza intrínseca, por aquilo que está nele. Ou seja, o ente, todos nós somos entes, o ente não pode pôr a si mesmo na criação, na realidade. Não existe autocriação. Nós não nos criamos. Então, o nosso existir, por óbvio, ele não é dado pela nossa natureza intrínseca. Porque uma coisa não pode preceder ela mesma na existência. Eu não posso ser anterior a mim mesmo na existência e me criar. Eu me ponho na existência. Para que eu me pusesse na existência, eu teria de ser anterior a mim mesmo. Existir antes que eu existisse. É claro que isso é um contrassenso, isso é um absurdo. E é um erro. Tá? Então, o esse, o ser, o existir, que é realmente distinto da essência. A essência é aquilo que nos constitui, tal qual somos. Aquilo que nos dá a humanidade, a nossa forma. A humanidade é compartilhada por todos nós. Esta é a nossa essência. Somos animais racionais. Nós temos um pé na animalidade, mas também nós temos um pé no mundo do espírito, porque nós temos uma alma imortal. Somos racionais, temos intelecto e vontade. Então, isto é a nossa essência. Agora, a existência dos indivíduos da espécie humana, ela não é necessária. A minha existência é necessária? Claro que não. O mundo continuaria sendo o mundo se eu não existisse. Eu não sou necessário para o mundo. Eu existo apenas por causa da misericórdia divina e do amor divino que quis me criar. Mas eu não sou absolutamente necessário para que o mundo, para que a criação exista. Eu poderia não existir. Tá? Então, é claro que este nosso existir, ele vem de uma causa extrínseca. Ele provém necessariamente de outro ente. E com isso, Tomás de Aquino resolve a questão dos anjos, né? Porque na Idade Média havia uma grande controvérsia sobre a natureza dos anjos. Alguns diziam que os anjos não tinham matéria de espécie alguma. E aí isso causava uma perplexidade, porque se os anjos são imateriais, o que os limita? Porque nós somos limitados pela matéria. A matéria nos limita, é por isso que há vários indivíduos de uma única espécie. A espécie humana. Uma única espécie que manifesta essa essência, né? Uma única espécie tem vários indivíduos. Cada um de nós é um indivíduo de uma única espécie. Por que isso? Porque a matéria nos limita. A matéria nos torna diferentes. Eu sou um indivíduo e os senhores são indivíduos diferentes de mim. Não há ninguém igual ao outro, porque nós temos matéria. Mas e os anjos que não têm matéria? O que limita os anjos? Se os anjos fossem ilimitados, seriam como Deus. Mas é claro que não são como Deus. E aí Tomás de Aquino resolve a questão dos anjos. Porque alguns diziam que os anjos têm uma natureza, uma matéria sutil.
uma matéria rarefeita, sutil, imperceptível. Isso era uma saída teórica para justificar que eles não são ilimitados, eles não são como Deus. Eles seriam limitados por essa matéria sutil. Mas Tomás diz não, eles são limitados pelo S. Porque nós somos compostos de matéria e forma, corpo e alma. E os anjos que não têm corpo? Eles não seriam compostos? Se eles não fossem compostos, eles seriam simples. E só Deus é absolutamente simples. Ele não tem composição de espécie alguma, porque composição é imperfeição. Então, quando Tomás de Aquino descobre isso, ele diz, não, o anjo é composto também. É composto de essência e existência. Ele é composto de essência e esse, essência e ser. Então, isso resolve. Por quê? Porque o anjo, como ele não está limitado pela matéria, ele é o único indivíduo de sua espécie. Então, o arcanjo Gabriel é o único indivíduo da gabrielidade. Existe uma gabrielidade, uma espécie gabrielidade. E o único indivíduo é o arcanjo Gabriel. Miguel é o único indivíduo da miguelidade. Ao contrário de nós, que temos uma única espécie, a espécie humana, e vários indivíduos. Os anjos não. Cada anjo é o único indivíduo de sua espécie. Espécie única, porque ele não tem matéria para ser limitado. Então ele esgota todas as perfeições de sua espécie. Eu não posso esgotar todas as perfeições da espécie humana. Eu não posso ser um excelente pianista, por exemplo. Eu não tenho esse talento, eu não tenho esse dom. Se nós não tivéssemos matéria, haveria um único indivíduo humano que esgotaria todas as perfeições da espécie. E aí ele seria um excelente pianista, porque esta é uma perfeição possível ao ser humano. Como nós somos indivíduos, nenhum de nós esgota todas as perfeições da espécie, ao contrário do anjo, que esgota todas as perfeições de sua espécie, de acordo com aquele quinhão que Deus lhe determinou. E com isso, Tomás de Aquino resolve o problema dos anjos, ou seja, os anjos, embora não tenham a composição de matéria e forma, de corpo e alma, eles têm a composição de essência e esse, essência e existência. Tá? Deus lhes deu a existência, eles vieram a existir. Tá? Eles também não são necessários. Este foi o segundo passo. O terceiro é uma consequência que aquilo que vem de outro, ou seja, se esse existir vem de outro, tá? Tudo aquilo que é criado recebe esse existir de alguém, de algum ente. Aquilo que vem de outro, ou seja, o S, é, em última instância, derivável daquilo que é em si mesmo. E aqui, máxima atenção, porque aquilo que vem de outro é derivável daquilo que é em si mesmo. Porque se não fosse assim, haveria um regresso infinito das causas. Percebam que o princípio da causalidade exige que tudo tenha uma causa, tá? Que tudo tenha uma causa. Então, se nós remontássemos a causa original de tudo, se nós pegássemos qualquer ente da realidade, uma pedra, uma planta, um animal, um ser humano, um anjo, qualquer ente criado, e remontássemos as causas, né? Eu fui causado pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus bisavós, pelos meus trisavós e assim por diante. Eu chegaria, por meio de diversas cadeias causais, eu teria de chegar a uma causa primeira, ou não? Eu tenho necessariamente de chegar a uma causa primeira, porque simplesmente não pode haver o regresso ao infinito. O regresso ao infinito é absurdo. Por que é absurdo o regresso ao infinito?
Porque os ateus vão dizer, Deus não é necessário. Não é necessário que haja um Deus criador de todas as coisas. Simplesmente as causas podem retroceder até o infinito. Mas por que isso não pode acontecer? Por que o regresso ao infinito é absurdo? Porque numa cadeia causal infinita, não há uma causa primeira. Porque se houvesse uma causa primeira, essa cadeia seria, por definição, finita. Concordam comigo? Se há uma causa primeira, a cadeia é finita e não infinita. Então, por definição, uma cadeia causal infinita é aquela que não tem causa primeira. Se não há causa primeira, não há também eficácia causal. Não há causalidade. Então, afirmar a causalidade infinita é negar o próprio princípio da causalidade. É negar que as coisas têm causas. Que tudo acontece por alguma causa. Causa e efeito. Isto é autoevidente. E se nós entendemos que os entes, as coisas da realidade, perduram na existência, ou seja, se mantêm na realidade, se mantêm na existência, porque se Deus me tirasse da tomada, eu sumiria agora, diante de vocês. Eu seria aniquilado. Porque Deus deixou de sustentar a minha existência. Então Deus ele não só cria, o Deus de Aristóteles é aquele que cria e dá as costas para a criação. Ele é a causa primeira. Aí dá ensejo a causa segunda e assim por diante. Mas a causa primeira já não tem mais relação com a sequência da causalidade. Esse é mais ou menos o Deus de Aristóteles. O Deus de Tomás de Aquino não, é aquele Deus que cria, não só cria, mas ele sustenta a criação. Ele nos mantém na realidade, ele nos mantém na existência. Então, se a nossa existência perdura, se nós não somos aniquilados de repente, deixamos de existir, as coisas persistem na realidade, é claro que existe uma causa que mantém essas coisas na existência. A existência é um efeito. A criação ela é continuada. Deus não cria e cessa o seu trabalho. O trabalho é permanente. Deus sustenta a criação. Então, a missão causal da existência, a missão causal daquele que causa a existência, é uma missão causal permanente. Ao contrário da missão causal de um pai, por exemplo. Quando meu pai e minha mãe me geraram, o serviço estava completo. Se eles morressem em seguida, eu continuaria a existir. Ou seja, a missão causal do meu pai e da minha mãe estava completa. Então, eles não são mais necessários para que eu continue existindo. Agora, a missão causal de Deus, não, ela é permanente. Deus cria e sustenta a criação, ou seja, ele mantém as coisas na existência, mantém as coisas no ser. É uma espécie de usina hidrelétrica que mantém tudo funcionando. Se você desligar o reator lá em Itaipu, tudo vai parar de funcionar. É assim que Deus mantém a existência. Mantém com o esse, com o ser. Esse princípio que emana dele. Então, tendo a existência essa natureza, o efeito da existência sendo assim, tá? Ou seja, de prestação continuada, tá? É claro que não pode haver regresso ao infinito. Porque se houvesse regresso ao infinito, não haveria causa primeira. E, portanto, não haveria ninguém, nada nem ninguém para sustentar a criação. É por isso que o regresso ao infinito é absurdo. Porque ele nega a causa primeira. E negando a causa primeira,
ele nega o próprio princípio da causalidade. Então, é claro, é evidente que existe uma causa primeira para tudo. Nas palavras de Aristóteles, existe um motor imóvel que move tudo e por ninguém é movido. Existe um ato puro, um puro ser, um puro esse, que não tem mescla de espécie alguma, que é absolutamente simples, é puro ser. E aí, o quarto passo, da via que Tomás de Aquino nos abre, a via para Deus, do deente, que é a mãe das famosas 5 vias. O quarto passo é, se é assim, se nós estabelecemos tudo isso, é claro então que há de haver algo cujo ser, cujo esse, cuja existência não provém de outro. Porque tudo que existe, todos os entes, recebem o seu existir de outro. Mas necessariamente há um ente que não recebe o seu ser de outro, mas que ele é em si mesmo puro ser, puro esse. Ou seja, nas palavras de Aristóteles, existe um ser que é ato puro, e ele é eterno e único. Aristóteles demonstrou isso aqui na metafísica. E é isso que nós conhecemos pelo nome de Deus. Deus. Então, meus caros, Tomás de Aquino nos mostra, nos demonstra que Deus, o conhecimento de Deus é acessível pela razão natural. Nós podemos conhecer a Deus com a luz da razão natural. Mas não é só isso. Tudo isso, todo esse percurso que São Tomás de Aquino faz aqui neste opúsculo, tudo isso se coaduna, vejam que coisa maravilhosa, tudo isso se coaduna com a definição que o próprio Deus dá de si mesmo, lá no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Moisés recebe a missão divina de libertar os judeus do jugo do faraó. Então ele sobe a montanha, ele está apacentando o rebanho do seu sogro, e ele sobe a montanha para falar com Deus, lá no Monte Horebe. Lá no Monte Horebe ele vê uma sarça ardendo em chamas. Só que a sarça não se consumia, o fogo não consumia a sarça, que é uma espécie de arbusto. Percebam que Deus se manifesta sob o símbolo de fogo. Por que Deus escolhe o fogo? Isso é curioso. O fogo, alguém aqui já tentou manipular o fogo? O fogo pode ser manipulado. Se eu quiser manipular o fogo, o que vai acontecer comigo? Alguém aqui consegue guardar o fogo dentro de uma caixinha? Alguém consegue aqui dar uma forma para o fogo? Não. O fogo não pode ser manipulado. O homem não pode manipular a Deus. O homem não pode limitá-lo. Deus Pai habita em luz inacessível. E este fogo é o fogo que dá a luz do conhecimento, que manifesta a verdade, mas também é o fogo que consome. E ali, contemplando a sarça ardente, Moisés pergunta a Deus, o povo lá embaixo vai me perguntar, né? Quem te enviou? E então o que eu responderei? E Deus diz, tu dirás, o eu sou me enviou. Eu sou o que sou. Quem és tu, Deus? Eu sou o que sou. Ou seja, Deus não se define com um nome, mas se define com um verbo. E verbo é ação. Verbo é ato.
Eu sou o que sou. E o que nós lembramos aqui? Deus é ato puro. Aristóteles ensinou. Eu sou o que sou. Vejam que nenhuma criatura poderia definir-se assim. Dizer de si mesmo, eu sou o que sou. Definir-se com um verbo em vez de um nome. Nós nos definimos, nós nos designamos com nomes. Eu me chamo Henrique. O único que pode se designar com um verbo é o Criador de todas as coisas. Eu sou o que sou. Porque Ele é em grau absoluto, em grau eminente. Ele é, na expressão de Tomás de Aquino, Ele é o esse tantum, ou seja, o puro ser. O puro esse tantum. Eu sou o que sou, eu sou o puro ser. Então, vejam que há uma perfeita conexão entre o esse tantum filosófico de Aristóteles e Tomás de Aquino, o ato puro, o esse tantum da filosofia, e o eu sou bíblico. Muito antes de Tomás de Aquino escrever isso, Deus já havia dito, eu sou o que sou. Ou seja, não tentem me pôr um nome, porque o nome limita. Todo nome limita, circunscreve. Eu não tenho nome, porque nome limita. Eu simplesmente sou o que sou. Eu sou ato puro. Então, aqui nós temos a razão natural que descobre o ato puro, o esse tantum filosófico, e nós temos a revelação, nós temos a fé do eu sou bíblico. Vejam a perfeita conexão. E agora voltemos a Paulo VI. Eu citei o Papa Paulo VI lá no início. E o Papa nos conclama. Ele pede que sejamos sábios de meditação profunda. E qual é o ofício do sábio? Mais uma vez, vamos nos socorrer de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino responde lá na Suma contra os Gentios. O ofício do sábio, segundo Tomás, é rezar, contemplar a verdade, ordenar todas as coisas, apontar o erro e julgar os princípios. Se eu tenho uma vida de oração, olha o que o Papa diz lá na encíclica, né? Populorum Progressio, buscai e encontrareis. Ele está citando as Escrituras. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Aquele que procura acha. Aquele que procura com humildade encontra a verdade. Então, São Tomás nos ensina a rezar. Aquele que reza está procurando a verdade. Quer se aproximar do Criador. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Rezar e contemplar a verdade. Aquele que reza, contempla a verdade. Quem contempla a verdade, ordena todas as coisas. Ou seja, restabelece aquela ordem admirável da criação, aquela hierarquia ontológica que Deus estabeleceu, cada ente com a sua natureza específica. Ordem essa que o mundo moderno bagunçou, revolucionou, virou de cabeça para baixo. O sábio de meditação profunda, a que Paulo VI se refere, é aquele que contempla a verdade e a partir daí ordena todas as coisas. Ou seja, recoloca essa bagunça que está o mundo em ordem. Isto é uma missão divina. E quando os sábios de meditação profunda ordenam todas as coisas, eles estão capacitados para apontar os erros. Apontar os erros do mundo moderno. Abrir os olhos das pessoas por caridade. Não para posar de sabichão, mas por caridade com o próximo.
apontar os erros e, por último, julgar os princípios. Quem percorre isso é capaz de retornar aos princípios e julgá-los. Traçar essa ancestralidade das ideias, das más ideias e das boas, discernir tudo e pôr tudo em ordem. Então nós precisamos de uma ação contra-revolucionária. A revolução dessas ideologias bagunça ou quer bagunçar, porque não conseguem bagunçar de verdade, mas querem bagunçar a ordem da criação. E o que a igreja nos pede, nós leigos, está aqui nas palavras do Papa, é que nós nos tornemos sábios de meditação profunda, capazes de ordenar todas as coisas e apontar os erros, julgando os princípios. E aqui eu cito também Hugo de São Vítor. Hugo de São Vítor, no seu opúsculo, Hugo de São Vítor, lá pelos idos do século XII, no auge da Idade Média, que foi a idade mais luminosa da história da humanidade, principalmente ali o século XII, século de São Tomás de Aquino, Hugo de São Vítor escreve o opúsculo sobre o modo de aprender e de meditar. Este opúsculo que qualquer um lê em meia hora, ele ali nos dá algumas lições. E ele fala que todo estudante, todo aquele que se propõe a ser sábio de meditação profunda, precisa da humildade. Humildade é requisito essencial. E aí diz Hugo de São Vítor, a humildade é o princípio do aprendizado, e sobre ela muita coisa tendo sido escrita, as três seguintes, de modo principal, dizem respeito ao estudante. Ou seja, nós aqui, Instituto Santo Antônio. A primeira coisa é que não tenha como vil nenhuma ciência e nenhuma escritura. Não tenha como vil nenhuma ciência e nenhuma escritura. Examinai todas as coisas e retende o que é bom. A segunda coisa de que fala Hugo de São Vítor, não se envergonhe de aprender de ninguém. O estudante humilde é aquele que não tem vergonha de aprender de ninguém. Aquele que se fecha no seu pernosticismo, na sua arrogância, ele está se tornando cego para a verdade. A verdade às vezes está diante dos olhos dele e ele não quer ver, por uma vaidade, porque ele não aprende de pessoas que ele julga inferiores. Então, não se envergonhe de aprender de ninguém. E o terceiro ponto, quando tiver alcançado a ciência, não despreze aos demais. Agora que eu sei tudo, eu sou sabichão, eu não preciso dos outros. Não, você que busca essa sabedoria tem um compromisso com o próximo, caridade para com o próximo. Não nos esqueçamos de que ensinar os ignorantes é uma das obras de misericórdia espiritual. Ensinar os ignorantes. Isso não significa que você está posando como sabe tudo, em tom professoral, mas significa que você tem caridade e você quer abrir os olhos das pessoas e dar-lhes formação. O mundo é carente de formação. Aonde quer que eu vá, para eventos e palestras, eu percebo uma sede imensa das pessoas. O mundo carece de formação. E o Instituto Santo Antônio tem essa proposta. E é disso que nós precisamos, de iniciativas como esta, que se inicia hoje. Hugo de São Vítor diz ainda, 3 coisas necessárias ao estudante. Ele falou 3 aspectos da humildade que dizem respeito ao estudante. Agora, 3 coisas necessárias ao estudante. Primeira, na natureza, que facilmente perceba o que foi ouvido e firmemente retenha o percebido. Ou seja, estudo e memória. O mundo moderno
demonizou a memória. Demonizou a memória. Ah, isso aí é decoreba. Tudo que eu conquistei na minha vida foi através da memória, foi decorando coisas. A memória é essencial. Decoremos as coisas. Decoremos os mandamentos da igreja, as leis da igreja, a doutrina católica. Tenhamos isso no coração, saibamos de cor. Isto é a memória. No passado, os aedos na Grécia Antiga recitavam de cor a Ilíada e a Odisseia de Homero. A Ilíada é um calhamaço desses. E a Odisseia também. E os poetas recitavam de cor. Na Idade Média, os monges, dentro dos monastérios, recitavam os 150 salmos de cor. Eles decoravam as escrituras. Isto é memória. Então não caiam nessa esparrela de isso é decoreba. Sim, precisamos decorar, estudar e reter na memória. É isso que Hugo de São Vítor está falando. Segundo ponto, no exercício que cultive o senso natural pelo trabalho e diligência. Trabalhemos, sejamos diligentes, não sejamos preguiçosos, indolentes. Tenhamos hora para dormir, hora para acordar. Organizemos as nossas atividades, a nossa rotina, dedicando, por mínimo que seja, 10 minutos, 15 minutos de estudo por dia. Ou mais, se for possível. Terceiro ponto, na disciplina que, vivendo louvavelmente, componha os costumes com a ciência. Então, o que Hugo de São Vítor está dizendo aqui quando ele fala compondo os bons costumes com a ciência? Ele está falando da união entre a vida intelectual e a vida espiritual. Essas duas realidades, na verdade, são uma única realidade. Nós não podemos dissociá-las. E aqui eu lembro a oração de Santo Tomás de Aquino para antes de estudar. São Tomás de Aquino tem uma oração belíssima a ser rezada antes do estudo, por todos nós. Eu recomendo que vocês procurem, imprimam isso e rezem sempre antes do estudo. E nesta belíssima oração, São Tomás diz assim: livra-me, Senhor, das duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Duplas trevas, pecado e ignorância. Então, o pecado é a nossa natureza pecaminosa, viciosa, que nos arrasta para o mal. Fortalecendo a nossa vontade, nós podemos vencer o pecado, vencendo as paixões da alma, vencendo os influxos dos apetites sensitivos. Tudo aquilo que o mundo nos oferece, vencer os nossos três inimigos, o mundo, o diabo e a carne, fortalecendo a nossa vontade. E por meio do intelecto, nosso intelecto iluminado pela graça divina, nós podemos contemplar a verdade. Olha aqui, São Tomás de Aquino, contemplar a verdade. E assim, nós vencemos a outra treva, a treva da ignorância. As duplas trevas, o pecado e a ignorância. Vençamos ambas. E é a isto que o Instituto Santo Antônio, Instituto Cultural Santo Antônio, se propõe. Lá nos objetivos, que a Érica muito bem leu aqui, isso fica claro. Isso fica claro. O objetivo do Instituto é fomentar a vida intelectual e a vida religiosa. E eu deixo essa mensagem final. Nunca podemos separar a vida religiosa e a vida espiritual da nossa vida intelectual, da nossa vida de estudos. É uma única realidade. O nosso estudo não tem que ser para progresso acadêmico, para ostentar título, ostentar diploma, ou então para o mercado de trabalho, para ganhar dinheiro. O nosso estudo é para o nosso crescimento espiritual, para a nossa santificação. E para que no final da nossa jornada aqui na Terra, nós alcancemos a visão beatífica e vejamos Deus face a face na glória celeste.
Muito obrigado pela atenção de todos.